os bastidores do caso Marcos Braz. Pedrão, tem a possibilidade do Braz ser demitido? Vamos falar sobre isso. Tem vice-presidente geral e jurídico do Flamengo abrindo o jogo com a imprensa e vários outros detalhes sobre essa situação. Você vai ficar sabendo aqui, então assiste o vídeo completo, se inscreva no canal, acione o sino da notificação, deixa o seu like. Se inscreveu de verdade? Então vem comigo, rubro-negro, vamos às notícias do Flamengo. E vale lembrar, né, meus amigos, que no meio dessa confusão toda, hoje tem jogo do Flamengo. O Flamengo entra em campo hoje, né, porque parece que meio que fica meio de lado depois dessa loucura toda. Tem até aqui uma provável escalação do time do Flamengo. O Flamengo, aliás, hoje tem 9 desfalques para enfrentar a equipe do Goiás. É jogo importante, sim. Tem muita gente diminuindo a importância desse jogo. Pedrão, é importante é domingo, mas tem que vencer agora para fazer pontuação de fase de grupo de Libertadores. E o Flamengo não tem Wesley, Varela, Léo Pereira, Felipe Luiz, Pulgar, Alan, De Arrascaeta, Luiz Araújo e Gabigol. 9 desfalques para o jogo de hoje contra a equipe do Goiás. Esses atletas que eu citei aqui sequer viajaram, né, para Goiás, para a capital Goiânia, onde o Flamengo vai jogar hoje, beleza? E aí tá aqui, ó, provável time do Flamengo segundo o site Globoesporte.com. Vamos lá. Matheus Cunha no gol. O Mateuzinho, que já está um bom tempo sem atuar, a última vez, se eu não me engano, foi naquele confronto contra o Grêmio, que ele entrou durante o jogo. Ele entrou contra o São Paulo também, alguns poucos minutos, mas deve ganhar oportunidade no time titular do Flamengo hoje. Zaga, Fabrício Bruno, Davi Luiz. Na lateral esquerda, Ayrton Lucas. Na meia cancha, Thiago Maia e Vitor Hugo e o Gerson. Mais à frente, Everton Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. Na verdade, meio campo, Thiago Maia, Vitor Hugo, Gerson e Everton Ribeiro. E acho que ele vai jogar com 2 atacantes, Bruno Henrique e Pedro. Então, colocando uma espécie de 4-4-2. Por que não bota, por exemplo, uma escalação parecida com essa aqui, né? Lá pro confronto contra a equipe do São Paulo, né, no próximo domingo, né? E eis a questão também, né? Por que o Sampaoli não faz isso? Quem apita o jogo de hoje é o Rafael Claus. A última partida que ele apitou do Flamengo foi Flamengo e Botafogo, partida na qual o Flamengo venceu o Botafogo lá no estádio Newton Santos, antes até da parada da data FIFA, beleza? E ó, o Matheus Gonçalves fez uma outra enorme partida pelo Red Bull Bragantino ontem. O Bragantino conseguiu vencer fora de casa o América Mineiro por 2-0, tá? Tá lá, o garoto tá arrebentando o Red Bull, a gente podia ter ele aqui no Flamengo. Mas, enfim, vamos prosseguindo aqui, parceiro. O negócio é o seguinte, meu camarada, sobre Everton Ribeiro, informação do Globoesporte.com, o Internacional coloca Everton Ribeiro na lista de possíveis alvos para reforçar o clube na temporada do ano que vem, de 2024. Barcelos, que é o presidente do Internacional, monitora o meia, mas salienta que por hora não há negociações. O Internacional também admite ter o interesse de repatriar o meia Oscar, que há um tempo atrás, em tempos recentes, esteve na mira de contratação também do Flamengo. Vamos lá, meus amigos, vamos entrar agora no caso Marcos Braz, nessa loucura que vem acontecendo no Flamengo, que aliás vem acontecendo durante 3 meses seguidos, e eu vou explicar para vocês. No final do mês de julho, nós tivemos a agressão do preparador físico do Sampaoli ao Pedro, lá no Estádio Independência, Minas Gerais. No mês de agosto, nós tivemos o soco do Gerson na cara do Varela, né? O Varela, uma situação até constrangedora, o Varela jogando com o olho machucado, com o rosto, nariz machucado, uma loucura. Né? E aí, no mês de setembro, temos uma briga entre o Marcos Braz e um torcedor do Flamengo. Imagens comprovam, aliás, do Marcos Braz agredindo esse torcedor do Flamengo. Esse torcedor do Flamengo no chão, recebendo chutes do vice-presidente de futebol do Flamengo e até mesmo uma mordida, cara. Um negócio assim impressionante isso. Então é o terceiro caso de agressão em menos de 2 meses no Flamengo.
Quando que vai parar isso, gente? O Flamengo 2023 é uma vergonha fora e dentro do campo, cara. É impressionante, mas vamos entrar nos detalhes, nas informações para deixar tudo bem claro, tanto da parte do Braz, tanto quanto da parte do rapaz lá, do torcedor do Flamengo, tá? E aí, nesse momento, o Flamengo como instituição avalia formas de reforçar a segurança de profissionais do clube meio à crise. Briga entre Marcos Braz e torcedor são motivos para o Flamengo ter cautela no assunto, informou a reportagem da ESPN Brasil, beleza? E aí é o seguinte, o Marcos Braz, né, por volta das 4, 5 horas da tarde, estava num shopping na zona oeste do Rio de Janeiro comprando uma joia. O que é curioso, meus amigos, relata que o jornalista Pedro Ivo Almeida, que uma curiosidade não só para o torcedor do Flamengo, mas para os torcedores, para o cidadão do Rio de Janeiro, é que ontem era dia de uma sessão ordinária na Câmara dos Vereadores. Apenas vereadores com mais de 60 anos e impossibilitados de se locomover poderiam participar da sessão remotamente. Segundo Pedro Ivo Almeida, jornalista da ESPN, Marcos Braz marcou presença no painel de tarde, o que pode ser feito via celular. O vereador e vice de futebol do Flamengo não foi visto na casa nas últimas horas que teve da votação, apenas no shopping. A pauta da votação que teria, aliás, era um empréstimo de 700 milhões de reais do BNDES à Prefeitura do Rio para obras viárias no bairro de Campo Grande. Inclusive, está tendo obras viárias realmente em Campo Grande. Se discute uma construção até de um túnel para melhorias de mobilidade urbana. Essa é a pauta, uma pauta importante, aliás, e que ele não estava presente e marcou presença e não estava presente. Então, assim, gente, isso tem que ser falado também, tem que ser cobrado, porque além do Marcos Braz ser dirigente do Flamengo, o Marcos Braz é um político. O Marcos Braz, ele não representa apenas o torcedor do Flamengo. O Marcos Braz, ele representa o cidadão carioca. E ele deveria estar exercendo o seu trabalho como vereador na Câmara de Vereadores do município do Rio de Janeiro. E ele não estava. Então, é o primeiro ponto a ser colocado aqui por mim no vídeo. E eu não estou aqui dando chute, a informação do Pedro Ivo Almeida da ESPN. Outros jornalistas comentaram sobre isso também nas redes sociais. Inclusive, já tem até deputados lá da Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro pedindo a cassação do mandato do Marcos Braz após esse episódio da agressão que ele teve, né, se entrever, essa loucura, né, com o torcedor do Flamengo lá no shopping na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Enfim, mas não vou entrar muito no mérito, só quero deixar bem claro essa situação com vocês. E aí, o vídeo, né, dessa briga do Marcos Braz com o torcedor do Flamengo caiu como uma bomba na delegação do Flamengo que estava indo para Goiânia. Eles não receberam o vídeo imediatamente porque eles estavam no voo. E no voo, todo mundo que andou de avião ou então não andou, mas pesquisa sobre o assunto, você não tem acesso à internet. Apenas alguns aviões oferecem serviço de Wi-Fi, mas geralmente não tem internet, você tem que deixar lá no modo avião, você sequer pode usar os dados móveis do seu aparelho smartphone. E aí, assim que os jogadores pousaram em Goiânia, né, liga a internet, aquela loucura de mensagem, todos ficaram perplexos com o vídeo que Marcos Braz se envolve nessa briga com esse torcedor do Flamengo. Jogadores e membros da comissão técnica só falavam sobre o assunto. Uma loucura, inclusive repercussão a todo momento dessa situação. E não é para menos, né, meus amigos? O vice-presidente se envolvendo numa situação dessas, né? Mas vamos avançando, rapaz, tem muita coisa. Após o episódio, tanto o Marcos Braz, VP de futebol do Flamengo, e o torcedor do Flamengo, que estava envolvido na briga, foram para a delegacia, para a 16ª Delegacia de Polícia da cidade do Rio de Janeiro, que é localizada no bairro da Barra da Tijuca, no mesmo bairro, aliás, que aconteceu esse fato.
Patrícia, mãe do Leandro, Leandro é o rapaz que foi chutado lá no chão estava sendo chutado, enfim, relatou que não pode falar com a imprensa por determinação dos advogados. O repórter Gabriel Orfão, das páginas Paparazzo Rubro Negro, inclusive esteve na delegacia e tentou apurar uma série de fatos. Parabéns ao Gabriel Orfão, que é um grande jornalista. E aí vocês acompanham, meus amigos, imagens do Marcos Braz saindo da delegacia, da 16ª Delegacia de Polícia do Rio de Janeiro, após prestar depoimento. Esse torcedor do Flamengo também foi lá e prestou depoimento. E aí o Marcos Braz, em um momento ali que ele estava entrando no carro, ele foi perguntado, né, se ele havia quebrado o nariz, porque teria sobrado não sei se foi um soco, se no meio da confusão ali, um chuta daqui, outro chuta de lá. Isso aí tem que ser apurado, né, gente? A gente não pode dar veredito de nada aqui. Mas não sei que coisa, ele tava com o nariz ali, não sei se foi o torcedor revidando ou se foi na loucura, enfim, não vou afirmar nada aqui porque tem que ter prova, né? E no momento só tem imagem do vídeo tremido ali, né? Mas que comprova que ele tava, enfim, tem até a foto da mordida no torcedor, uma loucura. E aí, tem um repórter que pergunta se ele havia quebrado o nariz, aí ele dá um sorriso ali pro repórter e coisa e tal. E aí, é o seguinte, meus amigos, segundo a Aline Nastari, da TNT Sports, o torcedor do Flamengo, agredido pelo Marcos Braz, foi ao hospital fazer um exame de corpo de delito após levar uma mordida na virilha. Inclusive, eu estava assistindo a ESPN e o Cícero Melo, grande jornalista, relatava o que aconteceu e ele falou a mesma coisa, que a mordida do Marcos Braz foi na virilha do torcedor do Flamengo e que, aliás, isso foi feito em exame de corpo e delito, né? Para você ver o tamanho dessa loucura aí, né? Dessa confusão do Marcos Braz com esse torcedor do Flamengo. Aliás, lembrei o que eu ia falar. Teve dois comentaristas, quando o Cícero Melo fala que a mordida foi na virilha, eles sentiram vontade de dar risada, né? É uma loucura, realmente, o Flamengo, cara. Aí depois o pessoal reclama. Pô, Pedrão, mas o Flamengo ganha muito dinheiro da televisão. Mas olha isso, cara. Tem outro clube no Brasil que gera tanta coisa, tanta notícia, tanta repercussão, tanta notícia. Não tem, velho. E isso é por conta do tamanho da torcida, é claro, da bagunça que é o Flamengo, é evidente. Mas se fosse, sei lá, com todo respeito, não vou nem citar clube aqui, senão o pessoal vai... Mas se fosse um clube menor, nem teria grande repercussão, entendeu? Mas enfim, tem que corrigir a bagunça. Vamos seguindo aqui. O pai do Marcos Braz, o senhor Mário Braz, esteve presente na 16ª Delegacia de Polícia e deu algumas declarações sobre essa situação. E tá aqui, ó, abre aspas. Eles não têm filho. Eles não sabem o que é ser chamado de filha na frente da minha neta. Vou embora porque estou revoltado. Quem tem filho ou filha não pode ser agredido assim. Isso foi premeditado. Se eu tivesse lá, seria pior, falou o pai do Marcos Braz, o senhor Mário Braz, ao jornalista Gabriel Orfão, que trabalha nas páginas Paparazzo Rubro Negro. O vice-presidente jurídico do Flamengo, geral também, Rodrigo Dunche, seguiu a mesma linha de raciocínio do pai do Marcos Braz. Ele estava presente lá, ele é o chefe jurídico do Flamengo, naturalmente ele estaria presente e deu declarações ali na saída da delegacia à imprensa, ao jornalista Cícero Melo, ao Gabriel Orfão, entre outros que estavam ali, e ele falou o seguinte: Marcos Braz foi envolvido numa perseguição, numa coisa premeditada. Há 2 dias, uma organizada do Flamengo disse que ia perseguir dirigentes e atletas do Flamengo e a própria torcida falou que ia fazer e fez, segundo o vice-presidente geral jurídico do Flamengo. Então, não seria um ato ali que o torcedor do Flamengo passou, viu o Braz, começou ali uma discussão e houve agressão. Segundo o vice-geral jurídico do Flamengo, na verdade, o que aconteceu foi uma coisa premeditada, uma coisa que iria acontecer. Palavras do VP geral e jurídico do Flamengo. Ele que tá falando isso. A
advogada do torcedor, no caso o Leandro, né, que enfim, tá nessa confusão toda também, ela fala o seguinte, o nome dela é Anne Luize, abre aspas. Ele estava no shopping passeando, acabou encontrando Marcos e apenas demonstrou a sua insatisfação. Nada que saia da formalidade ou algo do tipo. E acabou sendo agredido pelo Marcos Braz e seus seguranças. Não teve nenhuma ameaça nem nada, fala a advogada do torcedor. Segundo o Vitor Belotti, do Coluna do Flamengo, o Flamengo vai analisar as imagens do shopping antes de tomar alguma posição sobre a agressão de Marcos Braz. Todos no clube, enfim, já falei, foram surpreendidos quando essa notícia chegou lá na delegação em Goiânia. No entanto, o Flamengo já tomou uma atitude que a gente vai comentar aqui agora. O negócio é o seguinte... Segundo a jornalista Raíssa Simplício, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, nos bastidores, prestou solidariedade ao vice-presidente de futebol, Marcos Braz, assim como outros membros da diretoria, como vice-presidente geral e jurídico, Rodrigo Dunch, né, como eu comentei aqui. Flamengo pediu ainda mais atenção com a segurança de atletas e dirigentes nesse momento de caos, né? Verdadeiro caos que vive o Flamengo. E aí, tem uma matéria aqui do Globoesporte.com falando o seguinte: diretoria do Flamengo mantém apoio a Marcos Braz para seguir no futebol após briga. Vice-presidente continuará no cargo e não só vai continuar, como será responsável por planejar 2024 do time, né, dos jogadores, quando eu falo time é jogadores, e também da comissão técnica. O Braz não corre o menor risco de ser demitido do Flamengo após se envolver na briga com o entregador Leandro Campos na tarde da última terça-feira num shopping na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Entretanto, essa decisão do Flamengo não é uma unanimidade dentro dos bastidores do clube. A briga fez com que alguns vice-presidentes e conselheiros do clube manifestassem o desejo pela saída do Braz do cargo. Porém, ele continua com o respaldo daquele que tem o maior cargo do Flamengo, que é o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim. O mandatário rubro-negro, que já manifestou apoio público ao vice de futebol por diversas vezes anteriormente, enxerga junto com seus pares de que o dirigente tem sido ameaçado e foi a vítima da história. E aí, o Marcos Braz entrou em contato com a reportagem do Globoesporte.com e deu as seguintes declarações. Eu não fui só xingado, eu fui ameaçado e atacaram minha filha também. Bom, o que entra em contradição com o depoimento da advogada do Leandro, que fala: ele estava no shopping passeando, acabou encontrando o Marcos e apenas demonstrou sua insatisfação, nada que saia da formalidade ou algo do tipo, e acabou sendo agredido por Marcos Braz e seus seguranças, não teve nenhuma ameaça nem nada. Bom, alguém aí, né, alguma versão está errada. Quando nós vamos saber? Quando a gente vê as imagens, sobretudo se a imagem do shopping tiver o áudio, que é bem provável, até porque essas câmeras de segurança não costuma ter o áudio, então fica bem difícil. Vamos deixar entregue às autoridades para que eles possam apurar e realmente trazer a verdade, né, ao torcedor do Flamengo e ao cidadão carioca também, que o Marcos Braz não estava presente lá na Câmara de Vereadores para votar, né, essa situação do BNDES com a prefeitura, empréstimo, uma situação muito importante para o bairro de Campo Grande, que aliás é o maior bairro do Brasil. Vocês sabiam disso? E dizem até que é o maior bairro do mundo, Campo Grande. Muitas pessoas moram em Campo Grande e ele não estava lá para votar, de interesse do cidadão carioca, né? E aí, meus amigos, ó, a única possibilidade do Braz sair seria por opção própria. E, gente, já teve caso de agressão do Gerson no Varela, não aconteceu nada. Já teve... O Marcos Braz não vai sair. Não vai sair. Ele vai permanecer no Flamengo e pro ano que vem e até o final do mandato do Landim.
Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e das apurações. Se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixe o seu like, tamo junto, saudações rubro-negras.